Hoje a gente vai fazer um bate-papo muito bacana sobre sustentabilidade comportamental como diferencial de marca. Essa é a segunda live desse festival de 8 lives, onde a gente vai falar muito, né, sobre os pilares da construção de uma marca forte, original, desejável e autêntica. Em cada uma dessas 8 lives, eu estou trazendo um especialista de uma área qualquer, né, sem nenhuma relação direta com marca, mas que são pessoas que estão em construção ou já construíram uma marca foda, forte, original, desejável e autêntica, e vão compartilhar com a gente a experiência dessa construção e os diferenciais, suas propostas de valor, enfim, tudo que faz com que essa marca seja de fato forte, original, desejável e autêntica. E o papo de hoje vai ser muito legal, vai ser com o professor Celso Falcone, do Instituto Falcone, e só para lembrar, a gente vai falar sobre sustentabilidade comportamental como diferencial de marca. Vai ser muito bacana. Você sabe o que é isso? Esse tema foi um tema que me surpreendeu, né, no primeiro momento que eu tive contato com ele, mas que ao mesmo tempo foi me mostrando ser tão familiar. Mas eu vou deixar para o Celso falar isso com a gente. O Celso já está aqui e eu vou convidá-lo para participar. Ah, lembrando, se você ainda não se inscreveu para a Masterclass de sábado, agora, dia 12 de agosto, às 17 horas, eu vou fazer uma aula muito bacana que se chama Da Invisibilidade ao Reconhecimento. E lá eu vou te mostrar os pilares de construção de uma marca forte, original, desejável e autêntica. Esses quatro pilares. E sabe de uma coisa muito bacana? Você já vai poder sair de lá aplicando muito do que eu vou falar lá para sua marca se tornar uma marca foda. Então, vamos embora. Vou chamar aqui o professor Celso. Ficou tão empolgado que caiu. Olá, Tati, que bom. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem e quero primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer muito por você ter topado esse bate-papo comigo. Vai ser muito importante para todo mundo que está aí numa jornada de construção de uma marca, né, sobre os 4 pilares fundamentais: força, originalidade, desejo e autenticidade. E eu acho que você vai enriquecer muito, né, esse nosso festival de lives, que é o Esquenta para Masterclass de sábado, falando sobre sustentabilidade comportamental, que é tão fascinante e é um diferencial de marca, né? E você, como especialista e pioneiro nessa abordagem aqui no Brasil, me deixou assim muito impactada no momento que você me procurou para falar assim que precisava construir uma marca, que o seu propósito era esse. E eu quero que você divida isso com a gente, conte para a gente e traga vários insights. Celso, tá com você. Olha, primeiro, assim, Tati, dizer que é uma grande honra, é um prazer receber esse convite seu, estar participando desse momento, que é um momento único nosso, né? Porque nós temos uma jornada aí pela frente, é muito importante passar para essas pessoas que vão estar nos acompanhando agora e logo depois, né, nas plataformas, o quanto foi importante esse encontro, onde nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer você, né, através de um curso, de um treinamento do professor Helder Camei, que é um mentor nosso, uma pessoa que é uma referência na área de psicologia positiva. Sim. E quando eu vi o seu trabalho lá, né, me permita fazer essa introdução, né? Mas assim, quando eu vi meu o seu Deus, trabalho... a live é sobre você, mas pode falar. Eu preciso falar, Tati, por honrar e respeitar, porque, na verdade, se nós estamos vivendo isso, tem a ver com essa nossa união. Eu tive a oportunidade de ver suas aulas, depois ver seu trabalho, né? E ao ver seu trabalho, que é mais do que um trabalho, né? É um chamado, e mais do que um chamado, é um propósito, né? E Obrigada. quando eu vejo, né, a marca, como é que é? FODA, né? Assim, né? Então, assim, quando eu encontrei isso, junto com amigas como a Sérgio e outras pessoas que me indicaram, eu falei, vamos lá, vamos conversar. E, nossa, Tati, se tornou uma linda amizade, né? Uma amizade de propósitos, conexões realizadas. Por quê? Porque nós temos temas que são muito próximos, mais próximos do que as pessoas possam imaginar.
principalmente quando a gente Eles fala... lidam com essência, com relações, né? Celso, Né? olha só, aproveitando que você já tocou nesse assunto, por que você sentiu a necessidade de construir uma marca? Né? Aonde que despertou essa consciência de você necessitar construir uma marca e não somente ter um logotipo e usá-lo? Assim, eu acredito que seja a própria essência do que é a sustentabilidade, sabe? Na verdade, desde lá final da década de 80, quando eu tive os primeiros contatos, para quem não sabe, gente, eu estou em São Paulo, mas eu sou natural de Manaus, Amazonas, e lá nós temos esse contato direto com essas questões da sustentabilidade como um todo, porque se de um lado nós temos a natureza, né, que todos já sabem, a Amazônia, né, o estado do Amazonas, que é o maior estado da federação, por outro lado, nós temos um polo industrial muito forte na capital, em Manaus, o que faz com que a gente tenha contato com as várias dimensões do ambiente e da sustentabilidade. Então, eu diria que lá atrás, né, já vem essa questão do que é sustentabilidade em vários ambientes. Né? E já naquele momento, ao lidar com algumas indústrias que são conhecidas internacionalmente, Sony, Bosch, Sharp, né, Philips, e tantas outras que você vê a força da marca, mas que muitas vezes você já percebia alguns gaps, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos gaps e das forças, né? E aí, a partir daí, você vai amadurecendo. Vem a Eco 92, né? A gente vai lá na época de faculdade ao Rio de Janeiro, aí no seu Rio de Janeiro, né? Caminha nesse sentido, passa pelo direito ecológico, pela contabilidade ambiental, eu fiz essas duas áreas de formação, e a partir daí, na vara do meio ambiente, onde tive a grata oportunidade de dirigir a primeira vara e a única com essa dimensão no mundo, isso na década de 90, nós sentimos já a necessidade de transformar o que se falava em comportamento sustentável, nós começamos a provocar esta palavra sustentabilidade do comportamento, a sustentabilidade comportamental. Por quê? Porque quando a gente lidar com as questões jurídicas, judiciais, né? E eu estou falando do que é o brand, né? Do que é a marca, do que é levar esse escopo para as pessoas, da ressocialização, da conduta que muitas vezes não é pró-ambiente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse ambiente. Faz parte da cultura da marca, né? Faz parte da cultura, da própria visão integral e da visão sistêmica do que é o ambiente, das dimensões do ambiente da sustentabilidade. Não é porque... Está dentro da autenticidade, que é um dos 4 pilares. Nossa, isso é fantástico. E aí, já naquela época, né, quando a gente começa a tratar disso e vê essa palavra ganhando corpo nacional, a própria FGV utilizando e outras instituições que nos visitavam na época, né, e começando a trabalhar essa questão do comportamento, nossa, isso é maravilhoso. Porque assim, é maravilhoso, por um lado, mas é um grande desafio, por outro. Por quê? Porque quando vem já na década de 90 a questão do PPP, que a gente chama, né, que é planeta, pessoas e o lucro, que em inglês é profit, né? Quando a gente fala do TBL, quando a gente fala das dimensões da sustentabilidade, tudo isso trabalha o quê? A marca, trabalha o branding dessas empresas que muitas vezes cometiam o que nós chamamos hoje de greenwashing, social washing, quer dizer, fingiam, né, muitas vezes que estavam tendo aquele comportamento. Financial washing também, né, porque muitas vezes a gente pode até utilizar esses termos, né, porque são termos ligados a essa visão da sustentabilidade. Então, assim, resumindo para você, eu não sei se eu estou me estendendo muito, mas é porque eu sou apaixonado por esse tema há décadas, é justamente a possibilidade de compreender que, assim como era difícil no passado tangibilizar, colocar lá no balanço patrimonial o valor da marca, ou transformar em moeda, e as pessoas não levavam em consideração isso, essa questão da força, né? Essa questão da autenticidade, né? Da originalidade do desejo. Originalidade, do desejo. Eu vou colocar em ordem, ó. Força, originalidade, desejo e autenticidade, que é o que você está trazendo. E isso tem tudo a ver, porque uma das grandes questões que a gente vê na sustentabilidade, muitas vezes, infelizmente, são visões pontuais, né? Visões muitas vezes direcionadas para o interesse específico ou até no movimento inconsciente, para níveis baixos da personalidade de algumas pessoas presas ao ego, onde muitas pessoas acreditam que estão abordando e não estão, não é esse tema. Então, é um grande desafio e tudo isso, nossa,
A gente já falava de branding naquela época, né? Mas Não, isso que eu ia era algo comentar ainda agora. A gente muito... está falando na década de 90, aonde não existia esse comprometimento inicialmente ambiental, né, das empresas, porque daí começou a surgir esse movimento maior das todas as dimensões da sustentabilidade que eu vou querer que você fale, mas eu só quero fazer um link com o seguinte: hoje a gente fala tanto do posicionamento de uma empresa, né? O posicionamento faz parte dos pilares da marca foda. Ele está dentro da originalidade. Esse posicionamento, que a gente vê muito que tem que ser muito alinhado às crenças, aos valores, né? Como isso não fazia parte de uma forma tão latente, né? A gente está falando de 30 anos atrás. E hoje a sustentabilidade, a gente tem os ODS, né? A gente tem as empresas, e o que você propõe, né, com o seu instituto, essa fomentação do fazer, né, de pouquinho em poucos lugares, e cada um fazer um pouquinho e ter esse impacto global, né, local, desculpa, global. Ih, me perdi. Mas, enfim, me fala sobre isso, porque isso é muito importante, isso é muito legal, porque os pequenos negócios podem trazer essa cultura para dentro da sua marca como um grande diferencial, né? E é isso também que está no seu propósito. E o que é interessante nisso aí, você está falando, cara, isso é maravilhoso, você está abordando. Por quê? Porque é muito importante nós entendermos as lentes, que nós chamamos de olhos, né? Os olhos da carne, os olhos da razão, os olhos do espírito, e as lentes que você usa de acordo com o momento histórico e o que você está vivendo. Sim. Hoje há uma politização do tema, depende do assunto que a gente aborda, as pessoas falam que você é de um espectro ou de outro, não é? Mas o importante é compreender que essa discussão e esse debate é um debate que, antes de tudo, passa pelo comportamento nosso de autoconhecimento e desenvolvimento nosso, e também para o nosso semelhante. Então, o que nós estamos trazendo como proposta é algo que ao mesmo tempo que eu estou pensando global, veja, essas palavras, elas vêm desde lá do início do século XX. Mas o pensar global, que é o que você está comentando, e o agir local... o pensar global e agir local. O pensar global e agir local, que isso é muito antigo. Desde o início do século XX se falava. Mas o que era o pensar naquela época? E o que era o agir local daquela época? E assim vai caminhando. Quer dizer, o que é importante é entender que, além desse fator que eu sempre converso, espacial, que vai da consciência do indivíduo, a sua relação com o terceiro, seja na família, seja no trabalho, seja com o vizinho, seja no bairro, na cidade, seja nas questões privadas, públicas, seja nas questões com ou sem fins lucrativos, seja no seu próprio ambiente interno, na sua mente. Mas o mais importante é entender que nós temos uma relação que vem com a gente, mas, ao mesmo tempo, um mundo que está em constantes mudanças. E nessas mudanças, a mesma frase ela vai ganhando concepções diferentes, né? Ou passa a ter de acordo com aspectos que a gente até conversa, de uma visão mais, me permita, né? Vou usar um termo mais assim, mais antropocêntrica, do homem como centro, né? Depois uma visão quer dizer, como se biocêntrica, uma visão mais ecocêntrica da casa, mas uma visão que se tem hoje de uma sustentabilidade ou de um sustentabilidade centrismo. A compreensão de que, se de um lado nós impactamos, por outro lado existe a preservação e no meio a conservação. Se por um lado existe a degradação, o impacto, e muitos deles são significativos, como nós vamos lidar com tudo isso? E veja, tudo isso que eu estou falando são ações concretas que impactam diretamente na autenticidade do teu discurso. Exatamente. E aí eu queria te perguntar uma coisa, se tem como você dar um exemplo concreto. Por exemplo, eu tenho a agência Carinho, uma escritório de design, eu tenho, né, o meu projeto da Tati Marcelli com a mentoria e tudo mais. Como eu aplico, como é que eu posso agir local, né, considerando todas as 4 dimensões da sustentabilidade? Tati, o que é lindo nisso, né? É ver que esses temas nós acabamos debatendo ao levar esses assuntos para você e criando, inclusive, as ferramentas, os trabalhos, tudo isso, né? E a formação. Isso é lindo. Quando você olha... Eu tenho que falar uma coisa aqui. Eu desenvolvi várias ferramentas interativas de apoio à mentoria. São ferramentas onde eu faço uma orientação, né? E são autoaplicáveis. Mas eu tenho que contar que, durante a minha mentoria com o Celso,
algumas ferramentas eu adaptei porque eu vi um repertório ali que eu não dominava e eu precisava trazer para dentro, porque fazia muito sentido, né? E principalmente nas ferramentas onde eu trato de posicionamento. Porque é muito comum esse equívoco, né, no pensar sobre sustentabilidade, a gente simplesmente associar as questões ambientais, né? E a gente esquece de olhar para a parte social, para a parte de governança, para a parte comportamental. E isso eu aprendi com você. Não sei se eu estou falando besteira, mas estou falando que eu absorvi desse nosso, você sabe que a gente tem um orgulho crescimento. mútuo, né? Quando eu falo uma coisa certinha sobre branding, você com certeza deve ficar feliz e eu fico também. Né? É maravilhoso, porque ele é do tipo proativo demais. Isso significa que ele se mete a fazer um monte de coisa, mas ele faz e me mostra assim, faz sentido isso? Tá ok isso? Isso é maravilhoso. Mas vamos lá, Celso. Né? É assim, primeiro assim, saber que algumas ferramentas científicas, elas contribuem sobremaneira para você compreender, né, esses aspectos que estão por trás do comportamento humano. Sim. Mas se eu tenho uma palavrinha que eu sintetizo o pensar global, né, e a gente fez até uma correlação com um acrônimo ao próprio método Falcone, né, as letras, foi lindo isso que você contribuiu, Tati. Ficou em o método Falcone, o Falcone virou também me conta para um acrônimo e cada letrinha representa uma etapa desse método, que é uma jornada. Então, hoje é uma jornada que ela não é apenas de um produto, mas é uma jornada que representa uma transformação de etapas. Desde produtos... Até mesmo esse acrônimo, né, não foi algo planejado, assim como a solução gráfica também não foi planejada, não era o plano inicial, mas isso aconteceu por quê? De forma tão assertiva, justamente pela construção da marca do Instituto Falcone, né, sobre os pilares força, originalidade, desejo e autenticidade. Eu tenho muito orgulho de falar isso, e nesses próximos dias a gente vai conversar também com a Marisa e com a Sergilene e a Cíntia, que trouxeram isso para dentro dos seus projetos. Isso é maravilhoso de ver. Vai, continua. Desculpa te cortar. Isso, fica à vontade. Nossa, Tati, é fantástico estar conversando com você e poder compartilhar um pouco com os nossos amigos das conversas que nós temos toda semana, né? E a gente vai tendo pelo Zoom e às vezes dá uma vontade de partilhar com mais pessoas para estar trazendo essas pessoas para esse movimento, que é um movimento muito de colaboração e cooperação, de conexão, né? A gente até fala muito. Existe, infelizmente, ou faz parte da natureza humana, um movimento muito associativo hoje, um movimento voltado muito à competição, ao conflito. E o que nós estamos trazendo aqui, e isso é importante na construção dessa marca especificamente, que é a busca de parceiros, de pessoas, de partes interessadas, chamados stakeholders, que estejam realmente dispostos, né, na sua essência, ao movimento associativo, de colaboração. Eu tenho que fazer um parênteses agora aí no que você disse. Isso que você falou de hoje, essa cultura da competição e tudo mais, isso de alguma forma está completamente relacionado a forma de se posicionar também. Isso pode afetar a reputação. Porque se você parte para um embate de uma forma mais superficial, você corre o risco ali de manchar a reputação da sua marca, de desgastar, né? Então, por exemplo, por isso que é o que a gente chama de gestão de crise, né? Quando você tem ali algo para você que você pode remediar, ou então tentar resolver de alguma forma, ou então ignorar o seu posicionamento que vai direcionar qual vai ser a solução. Mas isso faz parte disso também. Você tem que pensar nisso tudo. Eu acho que isso encaixa, não? Ou eu estou viajando? Tem tudo a ver com o que você está falando, né? Tudo a ver mesmo, porque é interessante, sabe? Porque quando a gente mergulha na parte do comportamento humano e quando você vai além para analisar as questões da sustentabilidade emocional, cognitiva, sobre as questões que embasam esse comportamento, né? Hoje se fala muito dessas condutas, desses comportamentos pró-ambiente e daqueles comportamentos nocivos. Não é à toa que no campo jurídico, por exemplo, você tem a conduta desses agentes, né? Só que nós estamos falando de condutas, muitas vezes, que podem nem ser tipificadas como um ato ilícito, por exemplo. Né? Às vezes não são nem condutas que são necessariamente intencionais. Dá um exemplo prático para a gente entender. Um exemplo vamos lá, muitas vezes
você acaba, no ambiente, por exemplo, não cometendo um ato antijurídico, não está cometendo um crime, por exemplo. Você não está difamando, não está injuriando. Você não está... Vou colocar uma conduta não intencional, tá? Por exemplo, eu estou colocando uma conduta baseada em negligência, imprudência ou imperícia. Mesmo sem querer, muitas pessoas cometem esse ato. Mas tem pessoas, muitas vezes, que estão ferindo aspectos éticos, estão ferindo aspectos morais. E essa questão da ética está intimamente ligada com o branding e com a sustentabilidade comportamental. Então, a gente está falando de questões que envolvem Exatamente. condutas. Ética está dentro do pilar autenticidade do Marca Foda. Exatamente, né? Que fantástico. E o que é interessante, como está na questão do ESG, por exemplo, ambiental, na governança. Quando a gente trabalha o compliance, quando a gente trabalha a governança, quando a gente trabalha o aspecto econômico, a conduta humana nesses aspectos, passa exatamente por pilares de conduta desses indivíduos, não só em ambientes profissionais, mas nós estamos estendendo para outros aspectos, não só em ambientes privados, mas também em ambientes públicos, né? Então, isso é muito interessante. Agora eu vou além, sabe, Tati? O que a gente vai percebendo ao longo do tempo, quando a gente mergulha no aspecto, desde lá da década de 90 e vai caminhando pelo que é esse comportamento humano. Por que eu falo isso? Porque como, até no aspecto jurídico, vamos puxar um pouco para o jurídico, como que eu vou conseguir ressocializar essa pessoa? Como que eu vou não privar essa pessoa da liberdade, apenas restringir o direito, encaminhar para uma medida alternativa, e como essa pessoa realmente vai ter resultados? E porque muitas vezes a pessoa não tem consciência disso. E isso, naquela época, era uma coisa que ficava um pouco ficava muito sem entender. Poxa, mas como essa pessoa não tem? O certo é esse, o errado é aquele. E com o tempo você vai vendo que a visão de certo e errado é uma visão que muitas vezes a própria pessoa, né, ela é escrava do seu ego, da sua personalidade. Quando a gente mergulha um passo das motivações do comportamento humano, você acaba percebendo, né? E aí vai entrar em, óbvio, teorias, sabedorias, mas desde a criança, ferida de aspectos culturais, acaba levando as pessoas a cometerem atos que, na visão do outro, se tornam injustos. Isso que você está falando tem total a ver com algo que a gente vê com muita recorrência, que é o seguinte: as pessoas confundem ser autêntico com o valorizar o seu ego. Então, isso é muito sério, sabe? Isso interfere diretamente na autenticidade da sua marca. Isso interfere nos valores que você vai transmitir, na construção que as pessoas vão fazer, da forma como elas vão olhar a sua marca. Que aquilo, eu gosto muito de falar isso, que você tem duas opções quando você está se posicionando. Ou você deixa que as pessoas te vejam e construam ali a imagem que elas quiserem de você, ou você direciona o olhar delas para o que você quer que seja visto, né? Então, quando a pessoa confunde ali o seu ego, alimentar o seu ego, alisar o seu ego como ser autêntico e fortalecer como um pilar de uma marca, ela ali já se confunde toda. Por isso aí vem o autoconhecimento. Por isso que eu também uso o autoconhecimento dentro da minha estratégia de comunicação, que faz parte do pilar de desejo da marca foda. Porque você tem que conhecer as suas limitações para poder melhorar a sua performance de acordo com aquilo que você tem de melhor nas suas mãos, né? Então, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está indo muito para esse lado. Eu te interrompi para falar isso, Celso, para que isso fique bem claro para quem está chegando agora ou para quem vai assistir depois, né? E pegue um pedaço aleatório do nosso bate-papo, entenda onde que isso se relaciona com a construção de uma marca, né? É muito importante. E o que mais, Celso? Não, é muito importante. Eu adoro os seus apontamentos. É mútua a questão, Tati, é mútua. O fato é, eu também estou aprendendo aqui, né? Cada vez que você fala, eu vou anotando aqui umas coisas. Mas assim, vamos lá, Tati. Então, assim, essa questão é muito interessante. Primeiro, compreender que o pensar global, como eu te falei, são termos que vêm numa visão da época e que passa por mudanças gradativas. E quando você pensa no pensar, você fala de um pensar global, nós estamos falando de uma palavrinha, nós resumimos, né, Tati? Numa palavrinha chamada conscientização, dessa tomada de consciência. É muito interessante quando você se depara com um aluno, quando se depara com um mentorado, se depara com um cliente, que ele começa a tomar consciência das oportunidades de negócio. Eu costumo dar um exemplo lá de trás, já da década de 90,
quando nós lidávamos, por exemplo, com um empresário que estava tendo atos ilícitos praticados no aspecto ambiental, buscando sua sobrevivência, o seu trabalho digno, mas, infelizmente, tendo um trabalho informal na área de bares, de restaurante, né? Lá numa zona mais periférica, muitas vezes sem a segurança pública adequada, passando por alguns problemas, poluição sonora, poluição, vários tipos de degradações ambientais urbanas, de urbanísticas. informações. É isso, o que acontece? Aí... Provavelmente o alcance de resultado dele vai ser limitado. Por quê? Ele não tem uma estrutura, ele não tem os pilares para se promover, né? E aí, olha que interessante, porque assim, são pessoas com recursos limitados, né? A gente sabe, nós até falo muito isso em alguns outros momentos, nossos desejos são ilimitados, mas os recursos são limitados. Nós sabemos o país que nós vivemos, sabemos as dificuldades que se tem, mas o que foi interessante é que de uma situação que foi um encaminhamento dessa pessoa para uma instituição onde você tinha uma medida alternativa para aquela pessoa, onde ela passou 3, 4 meses num processo de conscientização, né? Não apenas ambiental, mas social e econômico, esta pessoa retorna para a gente com uma nova atividade profissional, se tornou apicultor e passou a trabalhar com mel de abelhas sem ferrão da região. Então, são abelhas que podem ser criadas, depois você passa a ter esta criação, este trabalho na área urbana. Então, veja, houve uma alternativa. É claro que aí é um exemplo que eu acho interessante de uma transição completa de trabalho, né? Sai de uma área e vai para outra, porque ele era uma pessoa empreendedora e viu aquela oportunidade. Ou seja, utilizou de uma atividade onde ele pôde, consequentemente, trabalhar de forma regular e trabalhar de uma forma sustentável. Ou seja, deixa eu fazer um sustentabilidade econômica, Sim. ele teve a sustentabilidade social, porque ele sai de um ambiente onde ele passa a trabalhar com colaboradores, com uma família, né, com a sua família num ambiente menos risco, vamos dizer assim, gerindo melhor seus riscos, né, não falo menos, mas gerindo seus riscos, e também, ao mesmo tempo, ambiental. Então, isso que é interessante, porque você percebe, nós conversamos sobre isso, não é, Tati? Que ao mesmo tempo que a conscientização, por isso que nós temos o nosso símbolo, que é a Tati, não é, que criamos aí, não é, Tati? O símbolo do Celso Falcone e do Instituto, né? Onde você tem exatamente esse símbolo com 4 pilares. E nesses 4 pilares nós temos como? O primeiro, né, o pilar é o comportamento, é a sustentabilidade comportamental. O segundo é o ambiente, porque o ambiente está em tudo. Eu sempre cito um princípio da área ambiental, que é o princípio da onipresença, da ubiquidade. O ambiente está em tudo. Toma consciência do ambiente. Depois, toma consciência do outro, da relação com o outro, que é o social. E depois, isso é consciência. Mas na hora de aplicar, na hora de praticar, na hora de agir local, depois que ele tomou a consciência, e aí o que acontece? Os vértices do nosso símbolo giram, né? Giram. E aí foi o momento que ele encontra o quê? A oportunidade. Ele encontra a oportunidade. E a oportunidade... E aí, o que ele faz? Deixa eu só fazer esse parênteses, porque cabe muito dentro disso que você estava falando. A oportunidade que vai gerar a proposta única de valor, que é o que vai ser o grande diferencial de uma marca, né? E isso cabe dentro, desde uma marca pessoal, da forma como você se posiciona dentro de uma empresa, quanto de uma marca institucional, da forma como você vai oferecer o seu produto ou serviço. Você pode partir do seu posicionamento de várias vertentes, mas nesse caso específico, ele surge a partir da oportunidade. Então, essa questão toda do que o Instituto Falcone promove, né, pensando lá no micronegócio, né, na pessoa que tem ali uma oportunidade de mudar a sua vida, a gente pode até fazer uma associação, uma analogia, a transição de carreira que muitas pessoas fazem, né? O que acontece aí? Você descobre ali uma forma de ocupar um espaço, primeiro no mundo, primeiro no sistema capitalista, depois na mente, no coração de pessoas que vão consumir aquilo, porque é você que faz, né? É você que faz, você que faz aquilo, e aí a pessoa vai te admirar porque você você aproveitou a oportunidade, você está vencendo aquilo, aí vem toda a jornada do herói naquele cara ali também, né? Então,
Me empolguei, vai. Pois é, a gente está conversando exatamente, contribui justamente nessa transformação. Vamos trazer aqui o que a gente estava conversando mesmo, que era justamente essa questão, né, do agir local. É isso aí, né? Que Sim. é justamente no agir. Então, essa metodologia que é justamente você estabelecer as etapas de aplicação desse método e uma aplicação do método onde as etapas elas contribuem exatamente para a viabilidade econômica do negócio, ao mesmo tempo uma visão justa e social, não apenas no aspecto macro, mas também nessa relação do dia a dia e também no aspecto óbvio do ambiente. O ambiente está em todo. E a gente vai analisando desde o ambiente interno, né, ao ambiente externo. Por isso que é muito legal até a visão integral, que a gente trabalha com os quadrantes, tem vários aspectos, né? Você sabe desses níveis que a gente foi trabalhando evolutivo, dos quadrantes, você tem uma visão muito sua, interna, individual, mas você tem um mundo externo coletivo, que ele está o tempo todo jogando informações, cobrando de você, ditando o que você precisa ser. E isso é muito legal dentro desses pilares, não é do branding, É, porque a partir daí, como que eu vou estabelecer uma relação entre, como você falou, essa proposta de valor única e encaixar com o segmento de clientes que eu defini. que Então, assim, é muito é legal. bem específico, né? Porque aí nós não estamos falando só, porque quando se fala de estratégia de segmentação, de nicho, na própria evolução do marketing, desde o 2.0, lá da década de 90, nós administrava até hoje o marketing 5.0, todas essas questões do digital, isso tudo contribui bastante, porque o digital, quando a gente fala marketing, por exemplo, digital, a gente está falando marketing no digital, né? Mas o marketing, os pilares do marketing, né? Hoje se falava em 4, 5, hoje se leva até a 9 pilares, eles são pilares do marketing que trabalham diretamente nessa relação com o cliente, né? Esse relacionamento e também esta entrega ao cliente, esta relação, mas também os diversos, quer dizer, preços, produtos, Sim. ponto. Por exemplo, no que diz respeito à sua praça, ao seu ponto. Hoje, a internet, olha, a gente está conversando, antes era um bate-papo fechado, agora para várias pessoas. Como É, será essa discussão? E eu isso, gosto de falar que a internet é o maior mercado. Eu gosto de falar, não, várias pessoas também já falam isso, é um grande mercado a céu aberto, né? Tipo, e o 24 exatamente. horas e que você está ali andando freneticamente de um lado para o outro, e é justamente a sua proposta única, o que te faz único, o seu diferencial é que vai conectar, né? E aí, ô Celso, eu queria também que você contasse. O Celso, ele é meu cliente na agência Carinho, onde eu desenvolvi a marca, o logotipo dele, a identidade visual, a identidade verbal dele. E ele é meu mentorado também, onde a gente trabalhou a construção de marca, que na agência Carinho é onde eu presto os serviços de design e tudo mais. E aí tem a mentoria e o Celso, eu cerquei por todos os lados, assim como a Marisa, assim como a Sergilene, vocês vão conhecer. E é muito bacana você construir uma marca, é um desafio, né? Eu já sou profissional, já tenho mais de 20 anos de experiência. É um desafio você entrar num universo que não é o que você domina e diferentes, né? São universos diferentes, cada cliente tem uma mente diferente, tem um propósito diferente, um nicho de mercado diferente. E você pensa assim, cara, eu não vou conseguir fazer um projeto nisso. Ou então, assim, como é que eu vou orientar o Celso a ter uma marca, a construir a marca dele? Como é que eu vou orientar a Sergilene, que fala de outra coisa, a Marisa, que mentora líderes e fala de outra coisa? Como é que eu vou fazer isso? Porque isso tudo é fundamentado. Desculpa te interromper para falar isso, Celso, mas é porque eu peguei esse gancho para falar, para explicar que tudo é fundamento, né? Então, quer dizer, e no fim, cada marca é única. Então, a unicidade, a autenticidade, ela já nasce, ela está ali na essência, na raiz, na sementinha, no insight que você tem para dizer assim, vou criar um negócio a partir do meu propósito. Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Isso daí já é o start para a sua proposta única de valor, para a sua unicidade, né? Estou aqui apaixonada falando de marca e vai, Celso. Pois é, vamos lá, vamos juntos, porque realmente esses assuntos são maravilhosos, né? E aí você poder seguir essas etapas todas, onde ao mesmo tempo que você consegue fortalecer, né, a sua
presença sendo autêntico no que você é realmente, eu vejo que esse é o grande encontro. Assim. Na verdade, eu penso assim, até pela experiência que a gente vai tendo ao longo desse processo, que é muito interessante quando você começa a desenvolver algo que realmente é a sua cara. E isso é muito interessante porque você fica muito claro, né? Tem essa clareza, até na busca Sim. quando você vai buscar profissionais, como no seu caso, Tati, que eu fui buscar você como profissional, é exatamente compreender, inclusive, nesse profissional que eu estou buscando, aquele que mais se identifica comigo. Por E isso veja, eu não estou a necessidade dizendo... da clareza, por isso você tem que ter clareza, a originalidade, né? Para poder você conectar as pessoas certas. E você ter Isso, prazer naquilo que você entrega e a pessoa que recebe ter prazer em receber daquela forma. isso. E aí o que é interessante é que, primeiro, entender que não existe melhor nem pior. Não existe certo ou errado. Apesar de que, para os nossos valores, você vai olhar para aquilo e falar, acredito que aquilo esteja errado. Claro que, do ponto de vista de uma sociedade, existem parâmetros do que está errado dentro do que a norma jurídica se estabelece, vamos Sim. dizer assim, né? Então, você tem, sim, uma sociedade, você tem a presença de normas de conduta, né? E tudo mais. Perfeito, eu não estou entrando neste mérito, né? Eu não estou Uhum. entrando no mérito de alguém que quebra a barreira do que seria um ato, por exemplo, ilícito, uma questão antijurídica, tá? Não, eu estou falando mesmo na relação humana. Na relação humana, esses conflitos e essa competição, ela surge muitas vezes de um desalinhamento de perfis comportamentais e tipos psicológicos. E a gente pode Pessoas são fazer um diferentes. paralelo nas relações de consumo ao conflito de expectativas, justamente pelo conflito de perfis também nas relações de consumo. Exatamente. E aí, quando você expande, porque quando a gente trabalha, por exemplo, as propostas de valores no ambiente de modelo de negócios, quando a gente leva para o aspecto da sustentabilidade, que existe hoje estudos e ferramentas que a gente aplica do modelo de negócios, por exemplo, voltado à sustentabilidade, o primeiro estudo que se faz dessa busca de uma sustentabilidade, por exemplo, social, é a compreensão de quais são todas as pessoas que você se relaciona, em todos os níveis. Não é? E aí a gente chama muito isso, na relação econômica, social e econômica, de capitalismo de partes interessadas, stakeholders. Então, nós estamos falando não apenas do cliente No ou do branding, futuro a cliente. gente usa stakeholders também, para entender o universo, para montar o universo da marca. Isso. Aí o que acontece? Não apenas a questão do cliente ou do futuro, né? Por exemplo, o lead, o prospecto, mas também a questão dos fornecedores que você está convivendo, que viram amigos, como é o nosso caso, né? Porque há uma relação, a princípio, empresarial, mas dessa relação surge essa sinergia. E é nesse sentido que eu falo. E os colaboradores, e o Estado, e alguns, é claro, você tem menos autonomia, a questão é mais imposta, como sua relação com o Estado, com o governo. Não é? Muitas Inclusive, vezes você tem relações impostas. Não, fica à vontade. eu só ia falar que isso que você está falando também são associações, é o que a gente chama de associações, associações de marca. E isso está dentro do pilar de força de marca. Então, quando eu me associo, quando eu tenho a minha marca, Tati Marcelo, convidei você para estar aqui comigo. De alguma forma, eu estou mostrando para o meu público o tipo de pessoa que eu me relaciono, como você pensa, tem a ver com o que eu penso, né? O que você faz sentido e se alinha com o que eu faço também. Então, as relações de consumo, muito mais do que você estabelecer ali, identificar, né, um arquétipo de marca, por exemplo, tem muito a ver com esse tipo de conexão genuína, que é exatamente o que eu chamo de marca com caráter, marca de caráter. É quando você tem esse tipo de conexão, né? E é o que eu busco em todos os tipos de relações de consumo, tanto no escritório de design quanto na parte de mentoria. Mas pode continuar. O fato, e tem tudo a ver com o que você está falando, isso é sensacional, Tati. Porque, assim, na verdade, quando você começa a compreender
mais do que o que você quer também, é o que você não quer, e num mercado muito dinâmico, e quando a gente trabalha com uma amplitude de relacionamentos humanos que a internet nos permite, é possível que haja uma segmentação não só de talentos e competências do ponto de vista de resultados financeiros, não é? Seja ele numa busca de menos custos e uma relação né, muitas vezes ligada aos fornecedores. Então, vamos falar assim dos três mercados, né, do mercado fornecedor, concorrente e consumidor, por exemplo. Quando você começa a entender o fornecedor como sendo alguém que esteja alinhado à forma como você pensa, é claro que a gente precisa alcançar o ponto de equilíbrio, precisa ter as barreiras, por isso que na hora de agir, o econômico está presente, as finanças estão presentes, a governança está presente, né? O mapeamento Ou seja, está faz presente. parte da jornada de qualquer empreendedor. Exatamente. Ainda mais para essa visão do micro, né? Que é aquele que, por exemplo, durante a pandemia eu fui vendo que muitas pessoas se tornaram PJs, muitas pessoas sem uma educação, muitas vezes, voltadas às finanças, eram técnicos que foram obrigados a se tornar empreendedores e que muitas vezes, né, trabalhando seja na sua casa, num coworking, num determinado local, um centro comercial, algo assim, essas pessoas elas não tinham conhecimentos básicos de finanças. E quando tinham, normalmente essa conversa que vinha, muitas vezes para eles, eram conversas muitas vezes direcionadas a um perfil de personalidade que não era o deles, não é? Ou seja, não era personalizado, era algo assim que é isso que a marca, que o brand tem tudo a ver, e aí vem a minha busca ao contactar você, porque é justamente quando a gente quer um alinhamento de todas essas pessoas. Porque você vê desde aquela pessoa que faz um bolo, que faz um doce, daquele rapaz que presta um serviço, daquela senhora, daquele senhor que está trabalhando com costura, ou daquele sapato, ou das pessoas que estão realmente num comércio, seja no serviço, terceiro setor principalmente, mas vamos pensar também no setor primário, secundário. Essas pessoas, muitas vezes, faltam a ela algumas noções. Eu dou um exemplo, Tati, de uma pessoa, um casal maravilhoso que eu encontrei, onde eles têm lá uma cafeteria. E aí, ao conversar com eles, muitas vezes a visão que eu percebia, né, uma percepção minha, né, mas com muito amor e carinho, eu percebia que eles entendiam a sustentabilidade apenas, quando eu perguntava sobre algo sustentável, eles entendiam apenas sobre reciclagem, sobre, né? E, na verdade, quando a gente fala justamente da sustentabilidade comportamental, é mostrar que não, a produção, a compra e a aquisição que eles faziam era de agricultura familiar, era um processo que, quer dizer, quando você pega uma espécie de uma logística reversa de muitos serviços desses, eles têm muitas vezes atividades que já podem ser aproveitadas e utilizadas como branding para eles. Então, muitas vezes, se você pegar até o cálculo da precificação de um produto e você estabelecer um tripé entre receita, lucro e despesas barra custo, muitas vezes se entende a questão da sustentabilidade como algo que só vai aumentar os custos, aumentar as despesas, diminuir o lucro e, consequentemente, aumentar o preço de venda com receitas muitas vezes que não podem ser escaladas. E o que a gente está vendo hoje em dia é diferente, porque na pandemia, empresas que foram comprovadas que as empresas que se mantiveram eram empresas que trabalhavam as questões do ESG, por exemplo, questões e tal. E eu não estou querendo politizar o assunto, nem trabalhar aspecto, mas quem trabalhava esses princípios acabavam sobrevivendo a situações de incertezas. Por quê? Porque essas pessoas acabavam trabalhando a sua gestão de riscos, que tem tudo a ver. E aí, quando você tem quando a pessoa chega nesse nível de consciência, o que ele consegue? Ele consegue ali ter muito claro a forma melhor de gerar desejo pela marca dele, né? Quando ele consegue visualizar ali o lucro que tem, o que a gente pode chamar do lucro saudável, né? Não só do comportamento, mas enfim, que uma coisa tem uma margem maior do que a outra, etc, etc. Ele consegue ali equilibrar e oferecer um produto ou um serviço de uma forma ou outra de outra e gerar desejo de consumo por tudo aquilo que de repente tem na esteira de produtos dele, se ele tem uma esteira maior. E falando em consciência, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você me procurou, você já tinha um nível de consciência sobre branding, sobre a importância da marca, e você até mesmo falou que você já era uma coisa que você já tentava para isso, né, lá nos anos 90, nas empresas lá, nas grandes indústrias lá em Manaus e tudo mais, e aí você já tinha um certo nível de consciência. Eu quero saber
aonde que eu consigo, até onde eu consegui te levar, né? Eu tirei você desse nível que você já tinha, um nível de consciência, eu te levei para onde, que impacto que isso teve no que você hoje vê e olha, é a minha marca, é o Instituto Falcone. Considerando os 4 pilares, tá? O posicionamento, a sua autenticidade, a sua força de marca, né? A sua transparência, a ética, o seu relacionamento, a sua história, tudo isso. Para responder você, eu vou acabar, é claro, né? Eu não sei se todas as pessoas da nossa audiência acabam já estudaram essa parte, assim, mas, por exemplo, para nós que viemos da psicologia positiva, das forças de caráter, né, que você aplica, eu costumo dizer o seguinte, que passar por essa experiência com você me fez utilizar melhor as minhas forças de caráter. Ou seja, sabe quando você tem a integridade, por exemplo, lá como fosse a assinatura, mas muitas vezes você pode estar super utilizando e, de repente, quando você vê esse processo, você acaba... Rapidinho, isso daí faz parte da engrenagem das forças, que é uma ferramenta que eu utilizo lá na mentoria. E nós, né? Eu também, na nossa... Né, porque a gente utiliza, é fantástico, porque a aplicação dos valores em ação, essa compreensão, ela serve para a gente. É fantástico isso. Isso fez toda a diferença. Tanto é que quando nós... E aí eu incentivo as pessoas realmente, Tati, que procurem você, porque assim... Obrigada. Sim, eu sou... Né, eu costumo dizer que eu não sou suspeito para falar, né? Olha que beleza, olha a prova social. Transforme os seus clientes em fãs. Isso daí é o auge da marca. É o famoso marketing de defensores, né? O que é fantástico nisso, assim, é que, sobre o que você estava perguntando para mim, é que, para mim, o que é muito interessante, no meu caso, para o meu perfil comportamental, para o meu tipo de personalidade, né? Para o meu... assim, para o meu padrão de comportamento, para as minhas forças. Como a gente já trabalha nessa área, como você também trabalha, a gente sabe que toda a primeira etapa para os alunos, para os clientes, né, para essas pessoas que nos procuram, a primeira etapa da conscientização, que você também passa por ela é, vamos dizer assim, recheada por um conjunto de técnicas, ferramentas e vivências personalizadas para aquela necessidade, para aquele desejo daquela pessoa. Então, quando você tem aquele cliente chegando e você faz uma espécie, né, de anamnese, uma espécie de um questionário, uma aplicação... É um briefing. Né? É um briefing. Aí tem vários... De alinhamento de expectativas. Se for para o nível terapêutico, anamnese. Se for para o nível... Então, esse briefing que você faz, essa parte que é se conhecer, buscar conhecer mais a pessoa, quando a gente acaba aplicando essas técnicas e essas ferramentas que são cientificamente comprovadas e que nos dão segurança, não é? E isso é legal, porque as tuas ferramentas são cientificamente comprovadas também. As ferramentas que a gente vai aplicando. E isso é como se você colocasse a pessoa numa jornada e desse a ela, para quem tem um perfil mais ousado, dá a ela o quê? Aquele senso de uma ousadia calculada, controlada, sem tanta ansiedade. Para aquele outro que tem um perfil mais assim, precavido, traz mais a segurança. Né? Então, o que é legal é que essas ferramentas elas trabalham exatamente nessa motivação do comportamento. Vai pegar a pessoa e vai pegar uma pessoa mais, vamos dizer assim, da justiça, do certo e do errado, ou uma pessoa muitas vezes mais introvertida, uma pessoa... Então, essas ferramentas elas possibilitam que qualquer tipo psicológico possa externar o melhor do seu comportamento e criar uma marca, não é? Forte, original, desejável, autêntica, né? Que crie essa marca, que crie uma marca que tenha a ver exatamente com quem ele quer atrair. E isso é muito interessante para a internet hoje. No passado, nós ficávamos muitas vezes presos à nossa localidade. E aí eu costumava sempre brincar assim com as pessoas lá naqueles treinamentos no ano 2000, que era o marketing ainda 2.0, década de 90, que era o seguinte: se você gosta de um determinado suco, vou falar de um suco, você gosta de suco de laranja, mas as pessoas gostam de um suco de melancia, por exemplo, vamos dar um termo, né? Vamos colocar um outro suco. Você vai vender o quê? Laranja ou melancia? Você vai vender melancia, porque é o que teu público quer. Mas hoje existe a possibilidade de você criar sua tribo, o seu clã. Você consegue, através de estratégias orgânicas e pagas na internet,
trazer pessoas que se identifiquem com você. Então, se você gosta de suco de laranja, traz mais gente para juntos fazer a melhor laranja possível. E aí criar você está criando uma comunidade. E criar uma comunidade também é ali uma questão de gerar desejo. A pessoa também vai querer fazer parte daquela comunidade que é exclusiva, sabe? Que só você faz. Né? O que é mais forte do ponto de vista espacial, porque quando a gente fala temporal, nós estamos falando da geração presente e futura, das várias gerações, X, Y, Z, alfa, gerações que passam por nós e dimensões. Mas quando a gente fala do ponto de vista espacial, nós estamos falando da relação entre o indivíduo e a comunidade. Então veja como os termos do branding e os termos da sustentabilidade, eles são co-irmãos. Vai acontecer muito. Você vê que agora mesmo a gente está conversando, eu falo de assunto, você lembra de um assunto seu. Você está falando, estou lembrando do meu, porque tem muita relação. Isso que a gente está falando está dentro de estratégias do negócio também. Né? E assim, uma marca institucional, principalmente, uma marca de um negócio, né, que precisa gerar lucro ali para sobreviver, né? Muito mais, eu acho que se aplica nessa hora muito mais ali. Ela precisa gerar resultado, ela precisa ter tudo isso envolvido. Né? Isso tudo está dentro de um pacote bem amplo que você não consegue começar um negócio já pensando em tudo isso. Óbvio que não. E nem você vai um dia falar assim, pronto, agora já estou todo aqui trabalhado na sustentabilidade comportamental. Não vai existir isso. É um processo contínuo. Isso que é maravilhoso. Contínuo e multidisciplinar. Porque na hora que você pensa que já alcançou, já ficou defasado, né? É utópica a questão. Então, assim, há até uma incongruência natural de nós, seres humanos, de eu mesmo estar trazendo alguns temas para cá para você, que quando eu faço o meu feedback, auto-feedback, quando eu faço a minha análise, eu posso olhar e falar, ver uma incongruência. Você tem uma incongruência na forma de se vestir, na forma de se comportar. Por quê? Porque existem, não é, padrões que nós trazemos de comportamento, existem aspectos culturais. Por isso que eu gosto muito de olhar, de ter esse olhar carinhoso para os campos de visão. Entender que, ao mesmo tempo que eu tenho aspectos subjetivos desse individual interno meu, que é difícil até de tornar científica a questão, porque é subjetiva, não é? Se eu tenho esse lado meu, eu também tenho um lado que é o que aparece. Por exemplo, para as pessoas que estão agora assistindo, estão assistindo os meus movimentos, as minhas falas, e é natural que haja um julgamento. Claro. E esse julgamento sempre será um pré-julgamento, e ainda que seja um julgamento repleto de cuidados, sempre será no olhar daquela pessoa, não é? No olhar daquela pessoa. Então, sempre tem isso. E aí, de novo, quando você trabalha exatamente já compreendendo que do ponto coletivo, eu falei do individual, quer dizer, do que está aqui dentro e do que eu exponho, do que aparece. Mas quando eu falo do coletivo, que existe um sistema, que existe um local que você chega quando criança que já está lá, não é? Que são as normas, os sistemas, a sociedade. Existe algo também coletivo que está individual com você, que é a família, que é aspectos culturais. Eu venho de uma cidade, você vem de outra, você vem de um bairro, eu venho de outro, você convive com um tipo de família. Claro. E aspectos de constelação são importantes. E aí, sabe o que é legal? E aí, respondendo uma pergunta sua sobre o que eu senti, o que eu sinto nessa jornada com você, Tati, é a possibilidade exatamente, primeiro, de uma busca e um alinhamento de forças de caráter, de forças onde você começa a perceber que é possível criar uma sinergia dessas forças. E quem tiver alguma dúvida sobre forças, procura a Tati, tem o nosso trabalho também, né, Tati? Que a gente trabalha com essas questões e pode, nossas redes, que a gente pode estar detalhando isso para vocês. Mas o que é interessante é isso, que além disso tudo, né? Além disso tudo, tem uma outra questão que para mim foi fundamental, junto com toda essa evolução do marketing. Fala, tô curiosa, tô tensa, hein? É compreender hoje que eu posso sim escolher perfis de clientes. Eu posso escolher grupos onde eu também me sinta bem, onde este labor, este trabalho, ele vire realmente algo que represente o teu propósito, onde você possa estar em um lugar que você busque o bem-estar. Hoje é possível você estar numa situação
Difícil, eu sei, não é fácil. A gente não está colocando, né, uma vida toda. Não. Existe o dia a dia, existe o real. Mas é possível que você acredite naquilo e, a partir daquilo, daquele seu propósito, você busca pessoas que acreditem também. Que muitas vezes, infelizmente, não estão tão próximos de você, mas que a internet vai possibilitar. A mesma internet que vai trazer haters, vai trazer pessoas, mas você pode sim, faz parte, mas que você pode E estabelecer. quanto mais você conhece a estrutura da sua marca, Olha, eu vou dar mais um preparado exemplo. você está para enfrentar esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo prático disso, para não ficarmos só em tese, um exemplo prático. Existem algumas forças de caráter que eu falei para a Tati que era indispensável que a marca representasse, que fosse o manifesto da marca, né? Que fosse que é o que estivesse o high touch, que estivesse lá, né, sendo levado para todo mundo. Rapidinho, para quem não sabe, o manifesto da marca, ele é o seu comprometimento público com a sua marca, né? O que você quer, aonde você quer levar, qual a transformação que você quer ver com a sua marca, que a sua marca promova. Você vê que eu estou falando bonitinho já, né, Tati? Os termos que eu aprendi com você, ó. Então, assim, mas isso que é legal, né, gente? Você aprender vivenciando isso, porque você vai memorizando sem precisar decorar. Você começa a internalizar a questão e compreender não como conceito que está lá no papel, tal, mas como seria para você. Não né? Como uma regra, né? Mas algo natural, genuíno. Isso. Então assim, para mim, o que é muito interessante é isso, é compreender que esse manifesto que você tem, né, do que você realmente quer. Primeiro, assim, né, gente? Definir o que você quer. E para definir o que você quer, é, antes de tudo, definir o que você não quer naquele momento. Sabe? É claro que algumas questões, você, dependendo do momento que você está, do local que você está, você vai precisar fazer transições, você vai aprender a gostar também, que é olhar com outro ponto de vista aquelas questões. Né? É a relação entre o ego e o eco que a gente trabalha na sustentabilidade. Tá? Então, aí, a partir disso, né? A partir desse momento, a partir dessa visão que você tem uma grande oportunidade de criar, e você não pode perder essa chance de, ao criar um branding map, né, a procurar um profissional para isso, procurar algo que não é porque ficou bonito para os outros, não é porque ficou legal, às vezes algo é maravilhoso, mas não é você, sabe? E algo que é você e está maravilhoso para você, você vai mostrar para alguma pessoa e uma pessoa pode olhar e falar, nem gostei, porque para aquela outra pessoa é um outro olhar, ela não está fazendo por mal muitas vezes, pode ser que uns estejam, né? Mas eu estou olhando pelo lado bom, às vezes a pessoa tem um outro ponto de vista, e aí é muito legal isso, a possibilidade de você criar um ambiente, um jardim, né? Um ambiente para que é o universo da sua marca. Você, quando você domina, quando você está imerso nessa construção, você se apaixona pela sua marca. Você se torna o maior defensor da sua marca, não somente dos valores inegociáveis dela, mas essencialmente o significado que ela leva. Você vai defender aquilo, você vai ter tanto domínio daquilo que você vai querer gritar para o mundo todo e mostrar para todo mundo o significado que aquilo tem. Tati, nessa hora você está ali fixando o seu posicionamento. Você está mostrando quem você é. Eu ia te falar um exemplo prático, né? Eu lembrei agora de um exemplo prático que eu ia te falar. Durante essa jornada, eu disse para a Tati assim, Tati, eu quero, né, meu desejo, a minha vontade, que eu percebo, né, que a gente vai trabalhando, vai percebendo, que eu gostaria que tivessem pessoas criativas, pessoas curiosas e que gostassem eu estou usando os termos das forças de caráter, e que tivesse o amor ao aprendizado. Essa palavra amor ao aprendizado é uma palavra técnica, que é uma das forças de caráter, perfeito? Então, eu gostaria... Aí, Celso, por quê? Aí vem a pergunta, mas por que isso? Porque eu quero que numa escola, pessoas que, principalmente as primeiras, tenham vontade de também aprofundar no tema, para que a gente possa criar grupos, clínicas de estudo. Então, veja, a partir daí, a minha forma de falar, a minha forma de preparar uma copy, a minha forma de me manifestar na rede social vai ser uma forma para justamente atrair, no melhor sentido da palavra, atrair e gerar o desejo, o AIDA, né? Atração, interesse, desejo e ação, exatamente dessas pessoas. Aí vamos lá, aí pega no seguinte, sabe, Tati? Que aí quando eu faço isso, existe uma
amigos, às vezes, pessoas próximas que estão já na sua rede social, mas que olham aquele movimento e não conseguem. Na visão deles, acredito que está errado. E alguns fazem questão de apontar: olha, você está errando nisso, está errando naquilo. Pô, mas quando você tem, como você bem disse, uma marca bem construída, não é que Sobre você... os pilares FODA, Pois é, sobre forte, os original. pilares FODA, Isso. E aí o que acontece? E ao mesmo tempo você implementar o agir local para você, né? Ou seja, focando, né? Analisando, perfeito? Liderando, libertando, né? Assim, cooperando, otimizando, são as palavrinhas que a gente está usando. co-criando. Nutrindo, educando. Quando a gente vai seguindo essas etapas, que são técnicas que a gente vai utilizando para implementar isso, a pessoa fortalece, e aí não é para a visão de outros, pode falar assim: nossa, você está muito firme no que você quer, e as pessoas vêm, mas você vai buscando o seu público Sabe por naturalmente. quê? Você entende o porquê? Isso daí, Celso, só traduzindo isso tudo assim para quem não conhece os termos técnicos, né? Isso tudo é o quê? É você ter uma intenção na sua narrativa, na forma como você fala, na construção da sua identidade. Identidade, marca não é só um logotipo. Branding não é só você ter um logotipo ou você estabelecer ali o seu conjunto de arquétipos e uma paleta de cor. Não é nada disso. Ontem mesmo a gente teve um exemplo, a Carol não tem um logotipo, a gente falou da marca da Carol. Hoje o Celso, ele é o Celso Falcone, ele tem o Instituto Falcone, que tem um logotipo, mas eles são uma marca única. Então, quer dizer, quando a gente fala de intenção, quando o Celso fala para mim: olha, eu quero muito conectar com pessoas que tenham essa força de caráter, que é o amor-aprendizado latente e tudo mais, a gente vai trabalhar um universo de marca que se conecte emocionalmente, que traga significado, faça sentido para esse tipo de gente. Para que esse tipo de pessoa se conecte e se relacione com a sua marca, porque a sua intenção é essa. Então, quando a gente fala em imprimir significado, a gente está falando em ser intencional, sabe? E ser intencional com consciência de que você está sendo ali o melhor que você é, porque você está fazendo o que você sabe, você está oferecendo o que você faz de melhor. E isso não é ser deslumbrado, não é ser: eu estou metendo as mãos pelos pés, né? Sei lá, os pés pelas mãos. Isso não, isso é você confiar no que você está construindo. Você E olha, tem Tati, vazamento. e olha que isso é apenas um exemplo que foi dado de uma força específica. Agora, imagina quando você tem a possibilidade de, dentro das ferramentas correspondentes, compreender quais são as forças de assinatura sua, aquelas que você usa sem muito esforço, que elas estão presentes no seu dia a dia, e aí você passa a ter, e aí eu vou buscar o termo lá atrás, você passa a deixar de utilizar uma cultura de gap, de fraquezas, e começa a trabalhar uma cultura de forças, onde você começa a utilizar essas forças para alcançar as virtudes, alcançar o florescimento humano sustentável, alcançar o que você estava falando de resultados, mas resultados e produtividade do que nós chamamos de saudável. O que é mais interessante nisso, sabe, Tati, isso é outra coisa, é que na visão de quem está muitas vezes de fora, a pessoa pode pegar um termo que você está usando e muitas vezes ela pode não compreender que, sabe, a que nível, como tornar aquele termo ou aquele método seu, um método, como você fala, uma proposta de valor única. Como transformar aquilo em algo realmente que seja pioneiro. Por que a gente fala em pioneirismo? Porque se torna pioneiro quando o teu tempero, o teu método, ele sai do mesmo, não é mais do mesmo. Ele passa. Só que talvez esse seu método não seja um método que uma pessoa que está mais próxima de você, ou que esteja do lado, esteja necessitando. E aí vem. Porque existem níveis, né? O Celso, olha, a gente já está com o tempo super estourando, mas eu quero falar uma coisa. O Celso falou agora de força de caráter e tal, é algo que eu uso também, mas eu sei que para muita gente é uma coisa que não conhece, e eu prometo, eu vou falar um pouco mais sobre isso no meu conteúdo mais à frente, porque é uma forma que eu utilizo, que eu criei uma ferramenta que se chama Engrenagem das Forças, para otimizar a comunicação da marca FODA, ou FODA. E assim, hoje
o tema não foram as forças de caráter. A gente conversou sobre sustentabilidade comportamental, sobre sustentabilidade social, governança, ambiental, Ambiente. isso tudo como diferencial da marca, né? Algo que faz parte genuinamente da construção de uma marca. Eu, como especialista em construção de marca, o Celso me trouxe muita informação sobre isso e eu absorvi isso para aprimorar ainda mais o meu método. E aí, nosso papo hoje foi sobre isso e foi muito bacana. Celso, eu gostaria que você fizesse um fechamento. Se alguém tem alguma pergunta, deixa eu ver se mandaram aqui. Por aqui não tem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda, se não tiver pergunta, eu passo para o Celso finalizar. Dá uma olhada aí, Celso, se você enxerga alguma pergunta. A doutora Feira Oliveira falou que concordava com alguma coisa que a gente A estava doutora Fê é falando. uma grande amiga nossa. Nossa, é uma honra tê-la aqui. Que Tá? E também na bom. formação de retrainer do IFT lá, tivemos a chance. Nossa, percebo que o povo fazem cursos buscando expansão de consciência, transbordo, e parece que é somente da boca para fora. Exatamente. Foi aquele momento que a gente falou da congruência, né, Fê? Aquela Sim. questão exatamente sobre muitas vezes a gente está falando algo. E aí aquela questão, a gente precisa entender, primeiro, se é intencional, se não é intencional. Tudo isso a gente vai trabalhando no campo da sustentabilidade para que essa pessoa vá tomando consciência, principalmente quando não é proposital, né? Para que ela possa evoluir nesse aspecto e entender que ela pode ter um outro olhar sobre isso. Tá? Aí Tem você muitos pediu... elogios ali, pessoal falando que aprendeu bastante, que gostou do conceito do pensar global, agir local. Celso, como é que as pessoas também podem... Você está oferecendo hoje, atualmente, serviços de consultoria para empresas, está fazendo mentoria, como é que está? Oferece aí, vende seu peixe, vende sua marca, Celso, que eu quero ver se você aprendeu bem. É fantástico, né? Na verdade, ao mesmo tempo que você está me dando esse espaço, na verdade, um convite desse merece sempre um presente. E o presente que eu dou para você, principalmente, né? Sempre que eu tenho uma live com uma pessoa muito próxima, eu converso muito sobre Opa! isso. Algumas pessoas acabam não procurando e tudo bem, faz parte, né? Mas, Tati, assim, primeiro, já que você falou sobre forças de caráter, isso me remete às forças pessoais, isso faz parte do primeiro produto que a gente oferece. E eu acredito que a gente possa também estar presenteando a tua audiência com isso. Ou seja, na hora que você estiver trabalhando branding, a gente pode tirar um dia aí e entregar para essas pessoas um aprofundamento sobre o estudo do branding, das forças pessoais, do olhar da sustentabilidade. Na minha opinião, olha, que legal! Da sustentabilidade comportamental. Então, assim, eu estou à sua disposição para você juntar um grupo de pessoas, marcar um horário, a gente fala e aprofunda mais desses temas para que as suas ferramentas aplicadas a gente possa dar esse olhar da sustentabilidade. Olha, que eu tenho certeza acho que vou vai dar um levar, eu acho que diferencial. vou levar esse seu presente para compartilhar na aula de sábado. Pronto. Né? Pronto, você pode já falar, junta lá, que a gente vai lá e certamente marca um quem dia. estiver na aula de sábado, a gente já monta esse grupo para conversar sobre isso. Celso, então eu queria só te agradecer. Tá. Fala, pode falar. Não, é só apenas falar para você sobre a sua pergunta. Sim, fazemos os trabalhos e você sabe que nós estamos com um projeto belíssimo aí, né, finalizando, para justamente trabalhar ao lado da escola. Nós estamos aí formando turmas para a formação desses consultores e desses agentes, né? Então, assim, isso está vindo. Agora, independente disso, há naturalmente um trabalho de anos aí voltados a treinamentos, consultorias, né? Voltados a essa área da sustentabilidade e considerando os 3 pilares, né? No comportamental, que para mim é o pilar maior, que sustenta os outros 3, que é o econômico, social e ambiental. Tá? Perfeito. Mas eu quero deixar esse presente para você, porque eu tenho certeza que quem estiver procurando vai ser alguém qualificado, alguém que está, né? E quem está aqui com você já são pessoas qualificadas para que a gente possa estar, né, ampliando esse trabalho todo. Tudo bem? Vai ser maravilhoso isso. E queria também aqui deixar um convite. Um ecossistema aí, vamos criar um movimento.
Quero também deixar o convite para minha aula de sábado, quem ainda não se inscreveu, da invisibilidade ao reconhecimento, onde eu vou apresentar em detalhes os pilares da marca forte, original, desejável e autêntica, foda para os íntimos. E também quero lembrar que amanhã eu vou estar aqui batendo um papo com a Marisa Kine, que é mentora de líderes, e ela vai falar um posicionamento que ela é muito ousada, onde ela afirma que para você ser líder, você não precisa ter um perfil de liderança. E aí eu quero que ela conte para a gente como é que foi construir uma marca em cima de um posicionamento tão ousado, né? E contraditório. Gente, eu conheço pessoa maravilhosa. Compareço amanhã, vai ser fantástico. No domingo, sábado é a minha aula. No domingo eu vou conversar com o Léo Leitão, que é estrategista de marcas, e ele vai falar pra gente como é que uma marca foda pode ser ainda mais magnética, como é que ela assume ali um papel de magnetizar a conexão com o seu cliente. Na segunda-feira eu converso com a Sergilene Lima, que é uma luz total Isso também. Isso é mais uma conversa, é um simpósio. Tá vendo? Ela é gerontologista e ela tem um posicionamento muito diferenciado e específico, onde ela trata do envelhecer positivamente. Tá? Isso mostra como o envelhecimento pode ser visto como uma conquista e não como a terceira idade, por exemplo. E aí, na terça-feira, tem um encontro com a maravilhosa Ana Carvalho, que ela é criadora do Social Media Thinker, onde a gente vai falar sobre como uma marca foda facilita o planejamento estratégico de conteúdo e torna isso muito mais assertivo, tá? Na quarta-feira, vou conversar com a Juliana Loss, que é minha mentora de negócio, e ela é gerente de projetos e empresária, e ela vai falar sobre estrutura de negócio dentro de uma marca foda, o quanto isso tem relação e é primordial tanto para a sua marca pessoal quanto institucional, que isso aí faz parte do posicionamento e está dentro da força, do pilar força para uma marca. E para finalizar esse festival de lives, eu vou falar com a Tatiana Nigro, que é fonoaudióloga, e eu mostrei esse caso do aparelho auditivo do Durval, do meu estabilizado, e ela é maravilhosa. Eu fiquei assim fascinada, encantada com a experiência que eu tive como cliente, né, familiar do cliente, nessa aquisição de algo tão específico e tão delicado que é um aparelho auditivo. Então, e a Tatiana, ela tem muita coisa para mostrar para a gente sobre a experiência do cliente, como ela construiu a marca dela, que eu conheci e fiquei, bati palma, que é uma marca forte, original, desejável e autêntica. Gente, eu estou aqui muito feliz, muito agradecida e muito animada para amanhã e para sábado e para domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Eu vou repetir, hein? Isso aí, esses encontros estão virando simpósios. Você tem que... Porque é impressionante. Eu conheço essas pessoas, gente, e para quem está na audiência aí, que me conhecer, a gente participa realmente. Vai agregar muito valor para vocês. Primeiro, tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Que o assunto branding, o assunto marca é indispensável. Não adianta, gente. Se você quer ter sustentabilidade, disrupção, inflexão, se você quer realmente estar preparado para a inovação, se você quer estar preparado para esses eventos que ocorrem, que são eventos que estão fora, muitas vezes, da curva e que acabam, como foi o caso da pandemia. Quando você tem essa base, esses fundamentos, você está se preparando para isso. Você prepara para ter um produto melhor para atender, você está preparado para conviver melhor com seus fornecedores, você está preparado para cumprir com o seu papel como empresário sem ter nenhum passivo tributário, ambiental, ou seja, multas e nada disso, e você vai estar criando um ambiente maravilhoso de produtividade, um ambiente de lucro, não só financeiro, mas também saudável, sustentável. Maravilha. Sustentabilidade para todos. Beijo, gente. Então, eu vou terminar falando uma coisa aqui que eu não me canso de repetir, tá? Você tornar a sua marca foda é uma decisão. No momento que você decide ter uma marca forte, original, desejável e autêntica, aí você vai ter que botar à sua disposição para trabalhar com você. Gente, é isso. Muito obrigada. Até amanhã. Um beijo. Tchau, Celso. Tchau. Valeu. Obrigado. Até mais.